Pensa num investimento que rende mais de 30% ao ano. Parece coisa de outro mundo, né? Mas e se esse investimento for a principal ferramenta de trabalho de um motorista profissional? Sim, o próprio carro. A gente costuma pensar no carro como uma fonte de despesa, um passivo. Mas e se ele pudesse se transformar num ativo de altíssimo rendimento? Um que, em vez de só dar gasto, entregasse um retorno de mais de 30% ao ano. Parece bom demais para ser verdade, eu sei. Mas os números estão aí e não mentem. Tá, mas como é que essa mágica acontece? Bom, não é mágica, é estratégia. A chave para essa rentabilidade toda está numa combinação de 3 coisas bem específicas. Primeiro, trocar o carro a combustão por um elétrico. Segundo, gerar a própria energia, o combustível, com painel solar. E terceiro, aproveitar ao máximo os incentivos fiscais que já estão aí disponíveis no Brasil. Juntando esses 3 pontos, a gente tem a receita perfeita para turbinar os lucros. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um passo a passo. Primeiro, vamos ver de onde vem esses 30%. Depois, vamos dar uma olhada na verdadeira bomba relógio que é ter um carro a combustão hoje em dia. Na sequência, vamos detalhar os 3 pilares que fazem do carro elétrico uma máquina de fazer dinheiro. A gente também vai ver quais são as melhores ferramentas, os carros certos para esse trabalho. E claro, vamos comparar o retorno, cidade por cidade, para ver onde vale mais a pena. No final, a gente chega num veredito. Qual é o custo de ficar parado? Bom, vamos começar pelo começo, né? O problema. Para quem está na rua todo dia, dependendo do carro para fazer dinheiro, a situação está cada vez mais apertada. As margens de lucro, estão sendo espremidas. E o pior é que isso vem de custos que não param de subir e de uns riscos que ficam ali, escondidos, mas que podem dar um prejuízo enorme. E esses custos têm nome e sobrenome, né? Primeiro, o posto de gasolina. Cada vez que se para na bomba com esses preços que sobem e descem sem aviso, uma parte do lucro vai embora. O outro ralo de dinheiro é a oficina mecânica. Manutenção de motor a combustão é complexa, é cara, não tem jeito. São os 2 grandes vilões do faturamento de quem dirige. Então o ponto é o seguinte, o dinheiro que se rala tanto para ganhar está indo embora por canais que o motorista não tem controle nenhum. Não dá para controlar o preço da gasolina, não dá para prever quando o carro vai quebrar e a cada dia que passa a margem de lucro fica um pouquinho menor. No longo prazo, a conta simplesmente não fecha. E olha, não é só o custo que a gente vê. Tem umas armadilhas aí no meio do caminho. Sabe aquela gasolina adulterada? Ou essa história de aumentar a mistura de etanol para 30%? Isso não só faz o carro beber mais, como pode literalmente destruir peças que custam uma fortuna. Pensa em bico injetor, bomba de combustível, sensores. Uma ida surpresa na oficina por causa disso pode simplesmente zerar o lucro de uma semana inteira de trabalho. É um risco enorme. E isso tudo fora a manutenção normal, a de rotina, troca de óleo, filtro, correia. A lista é grande. Para se ter uma ideia, um carro muito usado para trabalho, como o Onix Turbo, gasta mais ou menos uns R$ 6.000 em manutenção até chegar nos 100.000 quilômetros. É um dinheiro que sai direto do bolso. E o ponto é, esse dinheiro poderia, em grande parte, continuar lá. Certo, já entendemos o problema. Agora, vamos falar da solução. E a solução não é só sobre ser ecológico ou moderno. O carro elétrico, nesse contexto, é uma ferramenta financeira muito superior. E essa vantagem toda se baseia em 3 pilares econômicos bem fortes. O pilar número 1, impostos. Ou melhor, a economia com eles. O IPVA, todo mundo sabe, é uma pancada no começo do ano. É um dos maiores custos fixos. Só que vários estados no Brasil já sacaram a importância do elétrico e criaram incentivos bem agressivos. A gente está falando de descontos enormes ou até mesmo isenção total do imposto. E vamos para os números, que é o que importa. Olha só isso. Em Brasília e no Rio de Janeiro, a economia só com IPVA pode bater R$ 4.200 por ano. Em Salvador, são R$ 3.000 a menos de imposto. Pensa bem, é um dinheiro que, em vez de ir para o governo, fica no bolso de quem está trabalhando. Todo santo ano. Agora, o segundo pilar, que talvez seja o mais impactante, o custo para rodar, o combustível. Com gasolina, cada quilômetro rodado custa, em média, uns 60 centavos. Já com o carro elétrico carregando em casa, na tomada, esse custo cai para 10 centavos. É isso mesmo, a diferença é absurda. É uma redução de mais de 80% no maior gasto do dia a dia. E aí, no final do ano, o que isso vira? Para quem roda muito, essa economia com combustível pode chegar a R$ 32.000. É, R$ 32.000 em um único ano. Só essa grana já paga a parcela do financiamento do carro. É impressionante.
O carro literalmente começa a se pagar sozinho com a própria economia que ele gera. E agora vem o terceiro pilar, para mim o mais poderoso de todos: ser dono da própria energia. Com painéis solares em casa, a pessoa deixa de ser refém do posto de gasolina e passa a ser dona do seu próprio combustível. O custo da energia fica praticamente travado por 25 anos. Acabou a preocupação com o aumento de preço da gasolina, com crise lá fora, a liberdade é total. E o mais legal é que, em cidades com muito sol, tipo Salvador ou Fortaleza, o investimento para instalar as placas solares se paga em uns 3 anos, mais ou menos. Depois desse período, o combustível para rodar é praticamente de graça. É a virada de chave final, o pulo do gato, para ter o máximo de lucro possível na operação. Ok, a estratégia é boa, mas e o carro? Para tudo isso funcionar, precisa da ferramenta certa. E tem um detalhe importante: a partir de 2025, os aplicativos vão exigir carros de 5 lugares. Isso já coloca 2 modelos elétricos de entrada, que são mais acessíveis, numa disputa bem interessante. De um lado, a gente tem o famoso BYD Dolphin Mini, que agora tem uma versão de 5 lugares. Do outro, um concorrente bem estratégico, o Geely EX2. Os dois são ótimos carros, não há dúvida, mas eles têm umas diferenças bem importantes, principalmente para quem vai usar o carro para trabalhar pesado. Olhando a ficha técnica, o preço e a bateria deles são muito parecidos. E os dois usam bateria LFP, que é uma tecnologia ótima porque ela é mais segura e dura mais. Perfeita para quem vai rodar muito. Mas a grande diferença, o detalhe que pode mudar o jogo, está aqui, ó, no porta-malas. O Geely ES2 tem 375 litros. Isso é mais de 60% de espaço a mais que o Dolphin Mini. Para quem pega muita corrida para o aeroporto com mala e tudo, essa diferença é o que decide se uma viagem é aceita ou não. Beleza, já vimos o problema, a solução, os pilares e as ferramentas. Agora é a hora da verdade. Vamos juntar tudo isso na ponta do lápis. Juntando economia de imposto, de combustível, de manutenção, qual é o retorno real desse investimento? Vamos ver capital por capital. E olha, os números são de cair o queixo. Se a gente considerar só o investimento no carro, uns R$120 mil, o retorno anual em São Paulo, aproveitando a isenção do rodízio para rodar mais, chega a impressionantes 37,2%. Em Salvador, 32,5%. E mesmo em Fortaleza, que é o cenário um pouco menos favorável, o retorno ainda é de quase 26% ao ano. É muita coisa. Dá uma olhada nesse gráfico, ele deixa tudo bem claro. Em cidades como São Paulo, Salvador e Brasília, o retorno que se tem com esse investimento supera com folga qualquer aplicação financeira tradicional que se possa imaginar. É aquilo que a gente falou no começo. A ferramenta de trabalho vira um investimento de altíssima performance. E se a gente colocar a energia solar nessa conta? Bom, o investimento inicial aumenta um pouco, vai para uns R$140 mil. Mas a economia anual também sobe, principalmente em lugares com muito sol, como Salvador. O retorno percentual sobre o valor total investido até caiu um pouquinho, mas ele se estabiliza num nível super alto. E, o mais importante, trava o custo de energia para sempre. Garante o lucro por muitos e muitos anos. Bom, chegamos à reta final. Depois de olhar todos esses números, de analisar todos os cenários, a conclusão é uma só, e é bem clara. A decisão de mudar para um carro elétrico deixou de ser uma questão de será que vale a pena para virar uma questão de quando vou fazer isso. Só para a gente amarrar tudo, os pontos principais são uma economia por ano que pode chegar a mais de R$44 mil, um retorno sobre investimento maior que 30%, uma blindagem contra a alta da gasolina e os custos surpresa de manutenção, e, o principal de tudo, um cenário onde o próprio carro se paga com o dinheiro que ele economiza. Por isso, a gente precisa virar a chave na nossa cabeça. A pergunta não deveria ser, nossa, mas um carro elétrico é caro. A pergunta de verdade, depois de ver todos esses dados, é quanto dinheiro se está deixando na mesa, quanto de lucro se está perdendo a cada ano que se continua com um carro a combustão. Hoje, ficar parado, não fazer nada, custa muito caro.